वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। O que vocês recebem do Pai? Como herança. Vocês recebem uma herança elevada e essa herança dura por tanto tempo. Que vocês recebem isso a partir de Deus, o Pai. O segundo relacionamento é aquele de professor. Ensinamentos são conhecidos como sua fonte de renda. Então, todos vocês receberam tal grande aquisição do Pai. Você sabe disso? Não sabe? Você não pode receber a aquisição tão grande de ninguém, exceto a alma suprema, o Pai. Através dos ensinamentos, você recebe um status. E você tem uma aquisição elevada. No mundo, um status elevado é dito. Vocês também têm recebido um status real a partir do Pai. Mesmo agora, vocês são reis de autossoberania. Por quê? Porque ser um Raja Yogi, a alma, porque por causa de ser um Raja Yogi, a alma começa a ser um soberano. Você governa o ser. A alma não é influenciada por órgãos físicos, por sentidos físicos. A alma se torna master e rei dos sentidos físicos. Então, vocês têm a autossoberania agora e vocês também ganham sua fortuna do reino no futuro. Então, vocês têm um reino duplo. É agora e o status que vocês têm é futuro também. O terceiro relacionamento é aquele do Satguru. Filhos, eu estou sempre com vocês.
Om Shanti. Om Shanti. Transformação dos sanskars antigos e antiga natureza. A natureza da especialidade. Se a natureza de alguém é leve e entretenedora, há automaticamente iluminação ao redor dela. Ele não estaria consciente do que ele estaria fazendo. Mesmo se alguém dissesse a ele, ele diria que essa é a sua natureza. Então, o que ele pode fazer? No entanto, deixem a sua natureza se tornar como esta em termos de especialidades. Quando alguém pergunta como a sua natureza é, deixe emergir a partir do coração de todos que sua natureza é essa especialidade. Todas as ações comuns deveriam agora ser finalizadas. Agora transformem a natureza antiga e os sanskars antigos. Om Shanti. Dos Avyakti Parivar, hoje é o dia 21. Transformação dos sanskars antigos e natureza antiga. Hoje o tópico é natureza da especialidade. Então agora vamos ouvir a Mohini Devi. E hoje vamos ter irmão Ken conosco depois de dividir. E vamos ouvir a ele. Um Shanti a todos. Eu vou ficar em silêncio algumas vezes. É sempre bom, né? Que nós temos tempo para refletir. É um ponto muito interessante o modo que Baba está descrevendo, que quando você tem uma especialidade, isso se torna sua natureza. E Baba está falando sobre a qualidade do humano. A qualidade de humor. Baba fala sobre a qualidades humorosas, sobre fazer as piadas, e Baba fala sobre Baba fala sobre falar com jovialidade as coisas. Então, se eu dou o exemplo de Brahma Baba. Brahma Baba tinha muitas especialidades, mas uma delas era ele era sempre contente, sempre. Vocês podem imaginar? Vocês viram a cena bonita quando as garotas novas elas foram colocadas para fora de onde elas viviam e muitos membros de família vieram com seus carros e ele ia levá-los embora. E essas garotas novas eram muito fortes, muito firmes, realmente doadoras. E elas não queriam se mover. Desde manhã até as 3 da tarde. Então, estava um sol muito brilhante. Elas não tinham água, elas não iam comer nada. E Baba, o prédio onde isso acontecia era uma loja de 5 andares. Baba parou no teto e estava sorrindo, olhando para essas ameaças a essas pequenas chacras. Mas também, Baba todo tempo dá muita luz e poder. Eu podia sentir porque a nossa atenção acontece muitas coisas físicas no sentido de que o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo.
Mas Baba sempre soube will be victorious. que os nossos filhos iam ser vitoriosos. My children will be victorious. Meus filhos serão vitoriosos. The way he will smile, E o modo como ele sorria, just imagine looking at him. apenas imaginem olhar para ele. Comes Tanta coragem vem, because the leader porque um líder is nervous or has doubts nunca tem by something. dúvidas e nunca era abalado por nada. Looking at the leader, but Brahma Então, Baba was. Brahma Baba era realmente, I have seen eu vi, each one little bit porque mistakes to happen. cada um de nós tem Whenever pequenos something erros que happens, acontecem. E quando alguma coisa Baba gives acontece, only drishti to Baba them. vai dar um drishti That amoroso. means he's giving them Isso significa que ele está dando a eles determination, determinação, strength, amor, might, everything. luz e poder, Baba tudo. is giving to the souls. Baba está dando às almas. Like for us, we Como immediately para start nós, imediatamente começa scolding, a making them corrigir, feel how bad they are. fazê-los sentir quão mal eles estão. Brahma Baba never did Mas Brahma Baba nunca fez isso. Okay, everyone is different. Ok, cada um é diferente. Lots of love, light, E and Baba dá muito amor, luz e poder. what I'm saying, Então, that o que eu estou Brahma dizendo speciality é que a especialidade de Brahma Baba, is such an important one e eu acho que é tão importante essa, because of any reason por causa de qualquer razão. they forgot, they didn't understand Eles não, capacity. eles não entenderam, eles não teriam capacidade, We are supposed então eles to fizeram isso. Mas o que nós deveríamos dar strength é and might. amor, é luz e poder. Então, When they que do it, a próxima vez quando eles façam isso, eles façam isso melhor. one is whatever specialty I Então, have, qualquer especialidade que eu tenha other is that in é that uma coisa. E a specialty, outra é que nessa especialidade what I am giving to others que eu estou doando para should outros, become our nature. deveria se tornar minha natureza. Each one of us Então, cada um de has nós, so many specialties. nós temos muitas especialidades. And but we look at E quando nós olhamos para and isso, the same para outras almas do mesmo, sometimes it's com a not mesma there. personalidade, algumas vezes não está lá. You are always maybe Você, accurate, você organized, está sempre someone not preciso, around. mas alguém não Because of está. our expectations from them, Então, nossas expectativas a shouldn't partir deles disappoint us or não them. deveria nos desapontar-nos nem a Should eles. be constantly Deveria haver might. constantemente amor, luz e poder. Mama had specialties Mama tinha especialidades that she will bring que ela iria trazer a explicação de Baba, but also mas my também karmic account with other minha souls conta kármica com outras should be that almas they got happiness. deveria ser que eles tenham felicidade. So mama, Então, Mama, when anything happens, quando nada Mama will acontece, recommend the soul and Baba others to go to vai Mama. recomendar So Mama had duty as to almas para ir para explain Mama. E Mama tinha esse dever so de she will explicar para ask as almas, well-being desde of que ela the fosse soul then. perguntada sobre o bem-estar da alma, ela You know, perguntava like how sobre they manage with whatever they're doing. como eles manejavam o que eles estavam fazendo. Then in the end, Mama will say, Então, no final, Mama Baba diria, tells us we shouldn't do mas this. Baba disse que a gente não deveria fazer isso, ou a gente deveria fazer aquilo. It shouldn't come like from you. Isso não deveria vir a partir de você. What is Baba's yagya? What are Baba's Qual é a Yagi de Baba? disciplines? Quais são as What is disciplinas? philosophy? Qual é a filosofia do karma? It had to be done with lot Isso of tinha que love, ser feito com muito amor, patience, and sweetness. paciência e doçura, Because then it's very effective. porque isso é muito Baba efetivo. said, Como o Baba you disse, get from father. o que você recebe do Pai. So when we talk about inheritance from father, Então, quando a gente fala sobre a herança do Pai, inheritance is of a personality. herança é nossa personalidade. In the Lokik also, No mundo Lógico também, our nature and features nossa natureza resemble, look similar to parents.
a gente parece similar aos nossos pais, but also the characteristics. mas também as características. From God, when you think about Então, para Deus, quando você from pensa na herança de Deus, that all Baba's qualities que todas as qualidades are de the Baba soul, estão dentro da alma, but it is just in a mas very small mas é o way. destino, uma When pequena Baba gives perda. example Quando o Baba dá o exemplo, of full moon and new uma lua moon, cheia e uma lua so minguante. new moon also has light, A nova lua, na very verdade, very slim light. ela vem luz, mas é uma luz muito leve When na it is lua nova. full moon, Mas quando a lua it is light. cheia, é cheia. So same as Então mesmo é stage of purity. nosso estágio de pureza. We were 16 degrees. Nós éramos 64 Gradually the graus, degrees came 16 graus, e aí os graus reducing. foram caindo e We reduzindo. reached to a point there are E no more atingiram a um gradual. ponto de que não há mais graus. Look at your specialty. Veja a sua especialidade com a natureza, certo? I really love to think Eu gosto muito de pensar inheritance from my father sobre a minha herança do meu pai and the teachings e os Baba ensinamentos a royal king, royal status. vão me fazer reivindicar um But royal status personality real. Mas essa that personalidade we real should look like deveria ser agora. A gente deveria princess now parecer como príncipes e at princesas agora, confluence age. na idade da confluência. Even we are very simple, Mesmo se nós formos muito but we have simples, royalty and everyone can feel it mas nós temos realeza e from todo mundo Baba's pode ser children. isso, a partir dos filhos de Baba. So father, teacher, Então, pai, professor and even Sadhguru. e mesmo Satguru, So these are two aspects esses são dois we aspectos. should reflect Nós and take deveríamos as a pensar, duty. refletir e levar para One is casa como dever de casa. keep reminding Então, yourself um é para se continuar a se that I am lembrar air soul, que eu sou real uma, soul. uma alma real, I have to have the life of a eu tenho que king ter or queen or princess. a luz de um príncipe ou de uma princesa. Secondly, E segunda coisa, as speciality is your nature. a especialidade é a sua natureza. Baba had been saying about Então, Baba está dizendo consciousness sobre a being your consciência da nature. alma Mostly Baba ser a was sua saying natureza. Mas Baba está dando don't destaque have any nisso. sanskars. Não deveria So, ter nenhum sanskar de consciência do corpo. so create that personality Então, criem essa personalidade, a and realeza also speciality. e também a I'm especialidade. sure that E eu tenho certeza que you will find not only one but você many. vai descobrir, não When um, we mas talk about muitos, speciality, que quando nós I falamos de don't think I have any. especialidades, eu não acho que eu tenha We should alguma. think that way. We all Nós não deveríamos pensar nisso. Eu have acho que todos chosen each temos. child Baba escolheu cada filho because of your speciality por causa da sua and also especialidade. because of your special role Também por that causa you do play seu with papel Baba especial que at você tem que desempenhar com confluence. Baba na idade da So confluência. Então, remind yourself sempre se lembre Om disso. Shanti. Om Shanti. All sanskar. Transformação de sanskars antigos e antiga natureza. Nature of speciality. Natureza da especialidade. If someone's nature is light, Se a natureza de alguém é leve e there's entretenedora, há that automaticamente lightness around him. essa leveza ao He redor dele. himself would not Ele não conscious seria of what he has consciente done. do que ele fez. Even if someone tells Mesmo him se alguém disser a ele, ele diria that's isso, his nature. que é a sua natureza, então o que ele pode fazer? Therefore, No entanto, let your nature deixe que a become sua like this natureza in terms of se torne como specialities. isso em termos de When especialidades. someone Quando asks alguém what pergunta your nature is like, como a sua natureza é, emerge from everyone's heart. deixe que isso That emerja a partir do nature coração is de that todos, que of a sua speciality. natureza é aquela da All especialidade. ordinary actions Todas as ações should now comuns be finished. deveriam agora terminar. Om Shanti. Om Shanti. A Vyakti Journey, vivendo e servindo com nossa família Brahmi. Dear Angel Brother Ken.
Bem-vindo, querido anjo Ken. Om Shanti, dear Om Sister Shanti, Bhumi, Om Shanti. querida Sister Bhumi, We so much Didi, appreciate the nós apreciamos muito for us. essa It's really good to see you from deferência que você faz para nós. É muito bom ver transmitting. você de Shantivão todo dia transmitindo. I was thinking of what Bhakta Eu estava pensando said sobre o que Bapadada disse, e quando o Didi veio, que era, ele falava sobre autossoberania. E o fato de que nós somos Rajogis e nós temos que ser autossoberanos, nós temos que ser masters do eu. E ele fala de não ser influenciado pelos sentidos físicos e não ser influenciado por ninguém, mesmo quando a gente pensa em coisas físicas, a gente realmente para de ser vitorioso. Então, o que está em nós que nos ajuda a ser vitoriosos? E Didi compartilhou como Brahma Baba é um grande líder e como ele estava vindo de um grande estado profundo para ajudar outros. E Didi deu alguns exemplos de como ele dava driste e dava determinação, dava amor para as almas, ou ele indicava as pessoas para ir para Mama, e Mama já estava instruída que tinha que lembrar das pessoas da alma e também das contas kármicas. Então, em outras palavras, a resposta às pessoas, quaisquer que fosse o comportamento, não importa como eles estavam se comportando, a gente tem que responder com amor, com paciência, com doçura. Eu gosto dessa ideia de ser real, nobre e simples ao mesmo tempo. E essa lição de casa para amanhã é muito interessante. A gente vai falar exatamente sobre o tópico que eu ia falar hoje. Eu não tinha visto hoje, antes de hoje, eu ainda estou um pouco perdido aqui no meio dos retiros. Hoje foi um retiro para almas Brahms, então foi muito bom poder ver todos. Mas essa coisa de você ter uma natureza de acordo com as suas especialidades, isso significa de acordo com nossas qualidades, as nossas qualidades profundas. Isso é ridículo dizer que nós não temos especialidades, porque todos temos especialidades em nós. Paz, felicidade, pureza, verdade. A gente tem essas qualidades. A gente não tem o poder para trazer elas para fora. E é aí que Baba vem, e Baba nos ajuda a tirar o melhor de nós. Mas enquanto interagindo conosco, nós podemos então, a consciência, de um modo, controla os sanskars. Então, Baba está entendendo o conceito da alma. Então, se nós somos conscientes da alma, nós facilmente acessamos nossas especialidades, nossas qualidades profundas e trazemos nossa profundidade. Uou, não deu tempo, é muita coisa. Desculpem. What's going to come out are just the surface sort of characteristics. And we do get sort of involved in relationships. Nós ficamos um tanto quanto envolvidos nos relacionamentos através das nossas personalidades, o nosso comportamento é de acordo com nossas personalidades. Então, se as personalidades estão sendo controladas pela alma consciente do corpo, se a gente está perdidos na consciência do corpo, então nós eu vou dividir com vocês alguns slides aqui para tornar mais claro. Isso é muito interessante, essa parte do treinamento, que fala sobre diferentes qualidades que nós temos. E aqui nós estamos. Aqui nós estamos.
We have, Nós temos, as I was saying yesterday, the whole como eu estava dizendo ontem, essa ideia de ter qualities. I use the qualidades que the primary colors, so you can see eu uso as cores little primárias. circles Então você vê no meio the tem um three triângulo, main primary colors, as red, 3 cores crômicas principais. red and E yellow. se você misturar Mix o vermelho e amarelo, você purple, tem mix. laranja. Se você misturar azul e amarelo, você tem laranja. E aí você começa as outras cores sutis, muitos mixes. Então, há 60 milhões de colors, na verdade. Mas, na verdade, começa com poucas. Então, nós temos essas qualidades. Todos nós temos especialidades. Todos nós temos essas qualidades originais que estão se tornando inativas. E eu estou muito pela consciência do corpo e lembrar de Baba para trazer isso e trazer isso para a superfície para que a gente possa produzir todas as nossas virtudes. Do lado, se não for feito isso, o que acontece? Nós temos essas qualidades originais: paz, amor, pureza, felicidade, verdade. Então, isso é uma fundação. E essa é a consciência da alma verdadeira, do contato de Baba, quando ele fala para nós. Então a gente tem que ir para dentro e trazer isso para fora. Então, trazer para a prática. Essa flecha aqui fala, em vez de eu reagir a partir dessa superfície, e a superfície será os seus caras ativos, que são as nossas personalidades, nós começamos a interagir com as pessoas. Como foi o nosso homework que nos disse, para tornar nossas especialidades e isso se tornar a nossa natureza. Então, é o nosso comportamento. Então, o comportamento consciente do corpo, ele se torna natural. Então, a gente usa essa palavra. Mas a nossa natureza realmente profunda são as qualidades originais. Então, o que acontece? Nós temos que interagir com as pessoas. Não fazer essa analogia aqui. Analogia das cores, analogia dos 5 elementos. Alguns de nós, todo tempo, desenvolvemos diferentes entonações. Alguns de nós têm uma personalidade como muito firme, muito prático, como a terra. Nós queremos que as coisas aconteçam, a gente faz as coisas. Quando nós estamos dominando por essa característica particular, nós temos uma predominância de criatividade. Então, algumas ideias, então às vezes tem muitas ideias, então nós somos bem-humorados, então hoje tem uma natureza que é leve, não se preocupa com a harmonia nos relacionamentos. Isso pode ser água, a predominância de água. Nós podemos ter o tipo de ar, que é lógico, organizado, planejamos, somos organizados e nos preocupamos com os processos. Então, muitos de nós vão ter um ou outro mais forte, dominando os outros. Então, há muitas pessoas que têm um equilíbrio entre essas características. Então, você não pode dizer do mesmo modo que para plantar, para crescer uma planta, você precisa de todos. Você precisa de todos os elementos. Você precisa de luz, mas você precisa de água. Você precisa de alguma coisa. E aí tem o quinto elemento, que é o éter, que os antigos falam. O éter não tem nenhuma substância, mas ele segura tudo junto. Então, o éter será um título espiritual, como se ele permeasse tudo. É quando eu estou mais sutil, mais espiritual, eu tenho uma visão de todo o quadro.
Então pensem, qual é a sua principal personalidade, característica da sua personalidade? E se a gente olhar para os negativos, essas qualidades, quando elas estão type of person becomes really practical, very useful in service, he's the one that gets things done, you know. So if that getting things Então, done, se fazer coisas é um sentimento Lockheed, isso não é útil, porque isso será agressivo. Mas se for espiritual, se está tendo um background pelas especialidades da nossa natureza profunda, então isso se torna uma forma prática de uma pessoa que realmente quer fazer as coisas. É uma coisa boa, isso é muito bom. Então você precisa de outras pessoas que estão clamando por tudo que você tem que fazer. Então, é o ar, as pessoas gostam dos planetas e estão apenas ajudando quando o processo é organizado. Não dá, não tem condição. Desculpe, não consigo pegar essa rapidez aí. Quem é muito rápido? Não consigo traduzir. Mas vou fazer o meu melhor aqui. Você tem todos os 5 bem equilibrados, você é sempre brilhoso e sempre bem-humorado. Mas o tipo de fogo da pessoa, ela fica muito tóxica, ela fica muito fácil de distrair. Então, qual tipo de pessoa você? Você é uma pessoa. Se você tem o lado negativo, você chora muito, é indeciso. Mas se você tem muita água, você é uma pessoa muito amável. E aí, se você tem uma especialidade profunda na nossa natureza, através da natureza, todas essas qualidades, se você é lógico e analisa tudo, é racional, você pode facilmente se tornar arrogante. Então, esses alimentos têm o seu lado ruim. E o que nós temos que fazer? Se nós temos esse set de personalidade e ele foi desenvolvido, não é apenas para esta pessoa. Então, se nós olhamos para... Se você tiver 20 Brahmis juntos a perguntar, as personalidades são diferentes. Então, alguns são formas práticas, alguns são mais tolerantes, tem um processo para organizar, então alguns gostariam de fazer, alguns gostariam de manter a harmonia. Então, nós precisamos de todas essas coisas. Então, essa é o caminho espiritual, o éter segura tudo junto. É uma analogia, é uma figura bonita, ele está no meio. Então, nossas especialidades, eu tenho que compensar muito de algum elemento. Isso tem que nos ajudar a espiritualizar mais e eliminar, a pelo menos diminuir o lado ruim das nossas personalidades. Então é muito interessante que se você tiver um time de pessoas junto, você tem um equilíbrio entre pessoas que falam, pessoas práticas, pessoas criativas, pessoas que pensam, que organizam, pessoas de água que são amorosas e leves. Aí vocês têm todos e tem um time muito bom. Então isso é tudo um jogo de personalidades. Então essa é a diferença entre cada rotina em cada time. Então essas são algumas coisas que eu ia dividir com vocês. Olhe para o seu Sanskar que está ativo agora e veja como ir profundamente, veja como as nossas especialidades estão nos tornando nossas personalidades cada vez mais equilibradas e úteis. Então, vamos ter alguma meditação. É muito fascinante. Todo o tópico de estar conosco
practices, but not making a big deal out of them, helping them to also become more spiritual, as Mama used to do, reminding. Vamos nos tornar mais espirituais como Mama nos tornou, lembrando dos conceitos da alma, de Deus e dos aspectos kármicos, e as pessoas vão se tornar melhores. Como que elas fazem? E, claro, eliminar todo o lado ruim das nossas personalidades. Então, vamos ter alguma meditação agora. Transformation of old nature. Transformação da natureza antiga e de seus caras antigos. A natureza da especialidade. Se a natureza de alguém é leve e entretenedora, há automaticamente essa leveza ao redor dessa pessoa. Ele mesmo não seria consciente do que ele fez. Mesmo se alguém disser a ele, ele diria que essa é a sua natureza, então o que ele pode fazer? No entanto, deixe que essa natureza se torne como isso em termos de especialidades. Quando alguém pergunta como é a sua natureza, deixe que emerja do coração de todos que a sua natureza é aquela da especialidade. Todas as ações comuns agora deveriam terminar. पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन, विशेषता की नेचर, किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है, उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे इनकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि इनकी नेचर है ही विशेषता की, साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए। ओम शांति।